Thiago Maia. Thiago Maia, né? Pelo visto, o pai é Flamengo, ele é Flamengo, a família é Flamengo, o papagaio é Flamengo, acho que ele tem até um urubu de estimação. Porque o discurso é apaixonado. Vamos lá. Thiago Maia, vamos nessa. Ficarei muito feliz se isso realmente acontecer. Tomara que acabe logo essa novela que já está se estendendo por muito tempo. Meus pais são flamenguistas. Eu sou flamenguista. E acho que 55% de Roraima é flamenguista. Entrevista que ele deu ao Super Esportes. Como é que tá essa história, hein, Mauro? Que eu saiba, não tem nada. Pois é, né? Tô falando isso já há um tempo. Tô surpreso, que espero que essa novela acabe logo. Parece que tem alguma coisa muito séria. Eu nem sei que novela é essa, né? Enfim, eu não sei nada do Thiago Maia no Flamengo, não. A informação que eu tenho é que não tem nada. Rigorosamente nada. Houve sim uma consulta quando os clubes começaram a conversar lá atrás, e aí começou a se falar do Gianluca e tal. Só que o Leão pagou, vai pagar, está pagando, parece que vai pagar até à vista, né? 8 milhões de euros pelo Gianluca. Então leva o Gianluca, não tem que ceder jogador nenhum em troca. Acabou. Agora, o jogador não está sendo utilizado lá, ele ocupa uma vaga de extracomunitária, né? Não tem um passaporte europeu, nitidamente está louco para sair. Só que o dirigente do Leão, ele não é Flamengo, ele é Vasco. É o Juninho Pernambucano. Ele não vai mandar o Thiago Maia de graça para o Flamengo, né? Então não adianta o papagaio, o urubu, o pai, a mãe, torcer pelo Flamengo, porque o cara é Vasco. E mesmo que ele fosse Flamengo, ele não está lá para fazer caridade com o Flamengo. Estou brincando com a situação. O Juninho está lá para fazer o trabalho dele. Então não vai liberar o jogador de graça. A não ser que surja uma situação do tipo, não temos onde encaixar esse cara, você paga aí o salário, tudo aquele bem bolado, aí pode ser. Mas ontem até perguntei a uma pessoa do Flamengo, falou, olha, não tem nenhuma negociação em andamento, foi o que me falou. Só se o cara mentiu. Eu acho que não tem nada, não. Até porque hoje a tentativa do Flamengo no mercado é um zagueiro, é uma necessidade, né? Porque o Flamengo tem os dois titulares, Rodrigo Caio e o Léo Duarte. O Rodolfo, que se machuca demais, não consegue fazer mais do que 3 jogos seguidos e termina o contrato em dezembro, não deve ficar. Então você até sai antes, se tiver um acordo com algum, tem alguns clubes interessados, até posso sair antes. O Tuder, que é um jogador muito jovem, e mais ninguém. Então a zaga é necessário ter um zagueiro bom, que possa disputar a posição, pelo menos, com os outros dois, né? E o Jesus pediu um centroavante. Sim. Porque o Dourado foi embora para a China, o Uribe foi embora para o Santos, ele hoje só tem, além do Gabigol, ele tem só o Lincoln, que tem 18 anos. Então ele pediu um centroavante. Ele pediu um centroavante e o zagueiro pelo lado esquerdo. Foram as duas pedidas do português. Esse centroavante é para somar ou é um centroavante para brigar com o Gabigol? Para estar no elenco, né? O centroavante, ele quer um centroavante, não vai querer um cabeça de baga, vai querer um bom centroavante. Evidente. Um cara que possa jogar. Eu imagino que com características diferentes, talvez eles pedem ter um centroavante, um cara mais de área, Gabigol, um jogador que se movimenta mais, imagino eu, né? Mas pediu um centroavante e um zagueiro pelo lado esquerdo. O Thiago Maia não joga nenhuma das duas posições. Exato. Então, pode surgir amanhã um fato novo. Mas pelas declarações, não é a primeira do jogador, está muito claro que ele quer ir para o Flamengo, mas ele tem um vínculo com o clube na França. Só que a janela está aberta, né, tem tempo ainda. Escancarada, né? E as coisas vão acontecendo. Como ele está numa situação que ele não é aproveitado, se ele não fosse aproveitado, pode surgir alguma coisa. Agora, eu não acredito que o Flamengo vai fazer um investimento no jogador nessa situação, porque não é a posição prioritária, é um jogador que o clube francês não está utilizando. Então, qual a lógica de você, sabe, atacar nessa frente nesse momento? Até seria um bom reforço, sem dúvida, ele é um bom jogador. Né? E acho até que o Flamengo precisa também de jogador nessa função. Mas, que eu saiba, não tem nada, não. Aliás, o negócio que o Flamengo fez com o Leão foi excelente, né? Porque o pessoal lá em Santos está cuspindo a abelha africana. Nossa Senhora! O acordo que o presidente do Santos fez... Princípio de crise, inclusive. Porque, na prática, o que aconteceu? O Flamengo vendeu o Gianluca, ficou com o Bruno Henrique e lucrou uns 5 a 6 milhões de euros. De reais. Foi? Foi mais ou menos isso. Agora, juntando a transação, o pacote todo, e como cedeu o Uribe, ainda vai abater um pedaço aí desses 23 milhões, eu não sei qual é o valor exato, então não vou falar em números, pagos pelo Bruno Henrique. Consequentemente, esse lucro, digamos assim, vai ficar ainda maior. Sim. Porque o Gianluca fez 25 jogos só pelo Flamengo. A maioria deles entrando durante o jogo de Campeonato Carioca, Copa... Florida Cup lá. Meteu gol na Florida Cup, não foi? Fez um gol. Meteu gol. Foi o gol dele. Isso. Então, um jogador que não estava tendo muito espaço. No Santos, ele cresceu, ele até deu entrevista, falando, não, com o Sampaoli, melhorei, é um técnico diferente. Eu dei entrevista para o UOL, até falando sobre isso há algumas semanas. Mas ele estava bem lá mesmo. Então, aí, de repente, aí o negócio é fechado. E o Santos só tinha uma opção, que era cobrir a proposta.
E o Santos até tentou cumprir a proposta. De Sim, alguma maneira só que ele tentou não cobrir. quis. O pai não quis. O pai não quis. É, o pai não quis. O pai falou, não, ele vai para a França e tal, o garoto vai, ponto final. O Santos nem pôde se movimentar. O São Paulo ficou irritado com razão, né? Porque ele certamente não sabia desses detalhes do contrato. Ninguém vai falar isso para o técnico. Né? Ó, tô trazendo, tá indo o Bruno Henrique embora, ele já não gostou quando o Bruno Henrique foi embora. Isso. Ele trabalhou no comecinho com o Bruno Henrique. Foi. Mas tem um garoto bom aqui, assim, estamos trazendo, ele deve ter visto o garoto, algum vídeo, tá legal, traz o menino. Beleza. Menos mal, né? Vou ganhar um jogador pro meio campo. Aí ele começa a trabalhar o garoto. Aí, de repente, tem a parada da Copa América. Um belo dia ele está lá em Angra dos Reis, lá, né? Sossegadão. Andando de bicicleta, como diria Levir Coupe. Isso. Né? Aí, pegando uma praia. Aí, de repente, surge o quê? Jean-Luc. Olha, Jean-Luc está indo para a França. Pô, não dá, né? Ele voltou das férias para uma reunião. Isso, mas não houve a reunião. O presidente não pôde atendê-lo, enfim. Não dá, né? Enfim, né? E aí foi um outro representante lá conversar com ele, mas não resolveu nada. Mas do Thiago Maia, que eu saiba, não existe nada engatilhado. Mas o jogador está falando isso bastante porque certamente ele está forçando uma situação. Tá dele também, né? Se ele está lá e os caras não o utilizam, perguntou, você quer jogar aqui? Quero. Sim. Tô louco para ir. Não, meu pai também torce, tudo é normal. E os jogadores de futebol, alguns fazem muito isso. Sim. Até porque já preparam um terreno, sabe da força de uma rede social. Eventualmente a torcida fica... O torcedor se deixa levar muitas vezes por isso. O torcedor fica empolgado. Pô, o cara é rubro-negro, vamos fazer a campanha para o cara ser contratado. E o dirigente vai lá e contrata. Sim. O Rueda foi contratado assim, ainda na gestão do Bandeira de Melo. O Rueda foi contratado pelo Flamengo a partir da pressão da torcida, na rede social. Entrevistavam ele lá, ele dizia, não conheço o Flamengo. E vamos embora. E começou aquele, vamos lá, e vamos. E aí veio aquela simpatia foi ganhando, pelo aí, cara. da rede social, veio para a televisão, para as matérias da internet, para o rádio, os jornais. Isso começou a tomar conta e, de repente, os caras ligaram para ele e foram buscar o cara. Mas a ideia não surgiu dentro do clube. A gente está falando do Lyon, né? O Thiago Maia é do Lille, né? Perdão. Eu falei bobagem. E eu embarquei aqui, o Thiago Maia, na realidade, é do Lille. Falei besteira. É do Lille. Mas o Jean Lucas chegou a ser conversado na época para fazer negociações, seria com o Lille. O que não aconteceu, o Lyon contratou. Mas, enfim, o Lille, certamente, o dirigente do Lille também não torce pelo Flamengo. Nem Vasco, nem Flamengo. Não. E não vai liberar o jogador de graça, pelo menos a priori. Eu imagino que não, foi feito um investimento nele. A não ser que algum dirigente do Lille faça juras de amor pro Flamengo. Traz esse dirigente aí também, ó. Ele gosta do Flamengo, né? Tem um apelo popular. Essa dupla, a gente colocou ali, uma pergunta. Essa dupla, se ela acontecer, se isso viesse a acontecer, essa história do Thiago Maia e Coelar. Jogando juntos. Gosta? Sim. É boa? Olha lá, dupla perfeita? Então, a gente analisar uma coisa que, como o Mauro falou, não está nem perto de acontecer, é mais complicado, mas é lógico que seria interessante, né? O que é bacana falar do Thiago, enfim, de hoje, assim, eu joguei no Flamengo há um tempo já, né? E eu peguei uma época que eu falo assim, isso me enche de orgulho até falar, porque eu gosto do Flamengo, mas eu peguei o Flamengo uma época que ninguém queria saber de Flamengo, né? Ninguém era flamenguista naquela época, assim. Ninguém era, meu. Eu até ligava, irmão, você é um pouquinho de Flamengo, por favor. Vem pra cá, a maior torcida do país e não tinha flamenguista. Mas era difícil. Isso? Porque a estrutura, né, a estrutura do Flamengo era muito ruim, histórico de salário, enfim. E agora o Flamengo consegue, através de trabalho, de administração, colocar o Flamengo num cenário mundial mesmo. Né? São jogadores que estão fora do país, jogando muitas vezes em clubes grandes, né? E que tem essa vontade de jogar pelo Flamengo, e eu nem coloco isso por ser flamenguista. Porque isso aí como a gente está falando aqui, é uma conversa meio para torcedor, né? O cara, ele fala que ele quer vir para o Flamengo porque ele sabe que aqui ele vai encontrar uma estrutura, vai encontrar os salários em dia, e um time que está disposto a investir em busca de títulos, né? Que o torcedor do Flamengo pede muito isso. E isso aí, para a gente que passou por lá em uma fase tão difícil, assim, tão complicada, é de se orgulhar, né? Tem alguns clubes estacionaram, alguns clubes abaixaram o patamar, se afundaram ainda mais. E o Flamengo, até se falando de futebol, num curto espaço de tempo, né? Porque o futebol, historicamente falando dos clubes, em um curto espaço de tempo, conseguiu dar essa pulada de patamar, né? De colocar jogadores como o Rafinha vindo do Bahia, e o Thiago do Lille, enfim, outros jogadores, né? O Gil, de repente, um zagueiro, sei lá, um atacante está jogando na Europa, que o Jesus vai conseguir mexer alguma coisa. E o cara vem para cá sabendo que vai vir para um clube muito parecido com a Europa, né? E isso aí, para quem é Flamengo, ou para quem trabalhou ali e passou algumas dificuldades, é muito bacana de ver, né? O jogador se interessando, mesmo jogando na Europa, em vir para
Quem tem a proposta do Flamengo ainda é o Felipe Luiz, né? Mas Ainda tem, isso né? sim virou uma novela, né? Porque não deu a resposta ainda. Mas ele não falou que ia acelerar o processo, ô Mauro? O que eu soube é que ele tinha pedido mais alguns dias. Esses dias, acho que já se esgotaram. Vai esperar terminar a Copa mas o que América? acontece? A situação hoje, pelo que eu entendi, está da seguinte maneira. O Flamengo fez uma proposta e ele está ganhando tempo. Hoje, aliás, uma das manchetes na capa do jornal Esporte, lá da Catalunha, fala que o Barcelona teria desistido dele, que ele seria um dos nomes, né, para ser contratado para... Só tem um Alba, né, lateral esquerdo no elenco, né? Então, seria um outro jogador para ele compor o elenco, ter 2 laterais esquerdos experientes, e que eles teriam desistido, indo atrás do Guerreiro. Né? E com isso ele não teria chance. É o que diz o jornal. Não sei até que ponto essa notícia procede ou não. Mas se porventura o Barcelona não contratá-lo e não surgir nada interessante, se o Flamengo tiver ainda com a proposta, ele vai catar. Eu imagino que ele vai fazer. Mas enquanto ele pode ganhar tempo, ele vai ganhando tempo. E a lateral esquerda não é a grande urgência, acho, do Flamengo. Eu acho que o René fez um bom brasileiro no parque. Ganhou até bola de prata. Sim, foi. É um jogador seguro. Ele não é um lateral brilhante, mas é um jogador que... Evoluiu muito. Ele é cumpridor. Ele faz bem o papel dele. Marca bem. Sabe? Quando vai ao ataque, ele não vai toda hora, mas ele sobe no momento certo. É um jogador que ele cumpre bem o seu papel. Você não vai ter não vai ter Júnior e Leandro, sabe? A vida inteira, 2 laterais. Isso não existe, pô. Então, claro. Você traz um cara agora com experiência internacional, então, mas tem um lateral que cobre o lado esquerdo ali, que não é problemático. Então, acho que diante disso, o clube também está esperando. Pode ser também que amanhã ele procure, agora eu quero, agora é tarde demais, eu esperei demais, não sei o que vai acontecer. Mas essa novela, essa é uma novelinha mesmo. Essa está no final, claro, porque vai chegar o momento que ele vai ter que tomar uma decisão. Depende das propostas que eventualmente ele receba também de outros times lá da Europa, né? Que ele queria ficar na Espanha, de preferência ficar em Madrid, porque a vida dele lá, normal, a mulher dele é espanhola. É sempre mais complicado uma mudança. E no caso do Rafinha já é mais fácil, porque ele já estava com uma coisa mais planejada. Mas essa pipa ainda está no ar aí. Essa do Felipe Luiz. Se resolver. Tela Twitter, daqui a pouco Débora Gares. Tem Japão e Equador, hein? Pode sair daí o adversário do Brasil na próxima quinta-feira. Wagner de Oliveira disse que o Thiago Maia cairia como uma luva ao lado do Coelar. Olha só. Charles Xavier, o Thiago Maia não seria para o lugar do Coelar? Dá para jogar os dois, hein? Marco, se o Lini vender o Thiago Mendes... É verdade, tem os dois lá, né? Tem o Mendes e o Maia. O Maia que era do Santos, o Mendes que era do São Paulo. Pois já houve várias sondagens, acho que não libera o Thiago Maia. Pode ser também, hein? Hashtag Futebol na Veia, você participando.